projeto do Senado que prorroga por um ano a suspensão temporária do pagamento das parcelas ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pelos alunos beneficiados, pode ser votado nesta semana pelo plenário da Câmara. O objetivo da proposta é manter os jovens matriculados nas faculdades e universidades particulares no momento de crise financeira provocado pela pandemia da Covid-19, que se estende há 20 meses no país. Para falar sobre a importância da medida, nós vamos conversar agora com o relator do projeto em plenário, o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês e estar explicando esse projeto de lei que tramita hoje na Câmara Federal, oriundo do Congresso Nacional, ou do Senado Federal. Perfeito, deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Eu gostaria de começar perguntando, na sua visão, qual é a importância de prorrogar mais uma vez essa suspensão da dívida com o fundo e qual é o impacto dessa proposta para o bolso do estudante universitário? Deixa eu só fazer um introito, né? Lembrando, fazendo aqui uma retrospectiva, de que a Lei 14.024, que foi promulgada, sancionada pelo presidente em 10 de julho de 2020, que era um PL do deputado Denis, do PSB do Ceará, visava a suspensão dos pagamentos do FIES para aqueles estudantes que estavam adimplentes e inadimplentes, por cerca de 180 dias. Portanto, terminaria em dezembro de 2020. Naquela época, a gente pensava que essa doença que está aí, do coronavírus, não se transformaria numa pandemia e que era de curta duração. Depois viu-se que se transformou-se numa pandemia, não só uma pandemia, mas uma grande pandemia, que ainda hoje nós vivemos os efeitos dela e ainda estamos com ela, apesar de acharmos também que daqui a pouco vamos dar fim a ela. Então, o senador Jaime Campos, lá no Senado Federal, construiu esse PL 1133, que visava agora aí dar continuidade à suspensão desses pagamentos, mas continuando aí por um prazo de um ano, e que deveria começar a vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, foi votado lá no Senado, e em 5 de maio de 2021, e veio, então, para a Câmara Federal. Nós acolhemos, portanto, todos os outros PLs, concordamos exatamente com o sentido do projeto de lei do senador e vamos, de fato, dar um parecer favorável para que tantos também os adimplentes e os inadimplentes possam estar durante um ano, e aí não é da vigência mais de 1º de janeiro de 2020, de 2021, mas sim um prazo de 360 dias após a publicação da lei, que temos certeza que vai ser transformada esse PL 1133. Então, o impacto é grande, né, para os jovens que estão aí sem mercado de trabalho, depois de estudarem nas escolas particulares. Vocês sabem, também os jornalistas que acompanham, igual o político, a vida deste país, sabem que é muito grande a desorganização econômica, e as rendas diminuíram das famílias mais necessitadas, e já tomam esse empréstimo para que eles possam estudar exatamente pela falta de recursos. E o governo, em boa hora, fez esse plano muito bom, excepcional, para que eles pudessem estar alcançando, estudando nas universidades federais. Então, nós achamos que esse deve prosseguir
mais uma vez, nós achamos que devemos suspender esse pagamento por um ano, mas com validade a partir da publicação da lei. E, deputado Flávio Nogueira, há uma estimativa de quantas pessoas podem ser beneficiadas por essa proposta? Em torno de 200 mil. Nós devemos apenas fazer como dado importante é que temos cerca de 2, milhões de contratos ativos do FIES. 2,8 milhões. Veja que é muito, é um dado impressionante. E desses 2,8 milhões de contratos ativos do FIES, aproximadamente 2,3 milhões correspondem a contratos em fase de amortização da dívida contraída. E desses 2,3 milhões, nós temos 1,1 milhão de contratos que encontram-se em inadimplência. Quer dizer, é muita coisa e temos essa responsabilidade de que possamos estar ajudando essas pessoas que não estão tendo capacidade de pagar esse empréstimo, embora já terminado seu curso nas universidades. E outra coisa, não esquecer que isso aqui não é uma anistia de dívida, mas sim rolando essa dívida para que esse estudante possa estar pagando e cumprindo exatamente o contrato que foi feito lá atrás, quando de fato ele era estudante. E, deputado Flávio Nogueira, então, para atingir esse montante de pessoas, quais são os critérios para que um beneficiário desse contrato do FIES seja enquadrado nessa suspensão do pagamento? Primeiro, ele tem que ir ao banco onde ele fez lá o seu contrato. Todo estudante fez esse empréstimo através de um banco e lá ele vai negociar, né? E quantos meses. Evidentemente que isso aqui é uma lei, depois ela vai ser regulamentada e essa regulamentação chegar em todas as agências bancárias. Então, o que puder ser facilitado, isso também, o governo está interessado também em resolver esse problema. Eu acho que vamos conseguir essa aprovação no plenário da Câmara Federal. E, deputado, o senhor considera que essa suspensão temporária pode, de alguma forma, acabar prejudicando a emissão de novos contratos do FIES? Não, eu acredito que não, né? Nós vivemos uma situação extraordinária, né? Vivemos, de fato, uma pandemia, numa guerra. Eu sei que o impacto é grande, é de 1,7 e pouca coisa de bilhão, né? Se essa dívida, que isso foi um exame, uma análise feita por uma comissão da educação, do Ministério da Educação. Mas não devemos lembrar que isso não é uma despesa continuada, isso é uma exceção. Por isso que não tem nenhuma complicação em termos de responsabilidade fiscal. E, deputado Flávio Nogueira, o senhor, como relator dessa proposta, também analisou o que vai acontecer depois do fim dessa suspensão do pagamento das dívidas? Eu acho que não vai ter, e acredito, e estamos também atentos para isso, nós do Congresso, os parlamentares e órgãos fiscalizadores, para que não possa estar sofrendo qualquer tipo de continuidade, tanto nos contratos, nos novos contratos, como também qualquer outro tipo de punição, porque é isso que nós queremos que não haja. Não pode ter esse estudante ter o seu crédito invalidado em pequenas compras aí no mercado, haja vista ele não ter cumprido. Não é porque quisesse, mas por falta de renda. Está aí sendo invalidado, às vezes até para vestimenta, compras para investimentos,
Enfim, é o que é necessário para a sua vida diária, ser interrompido um crédito por ele não ter pago, né, o financiamento dos seus estudos. Ou seja, deputado Flávio Nogueira, com a aprovação desse projeto que o senhor está relatando, o beneficiário do FIES ele vai ter uma proteção legal. É evidente, é esse o objetivo desse projeto de lei, que eu repito, eu acho que o presidente vai sancionar sem nenhum veto. Penso eu, porque é uma questão social. Com toda certeza. Bom, nós conversamos então com o deputado Flávio Nogueira, que no plenário da Câmara dos Deputados está relatando o projeto que prorroga por 1 ano a suspensão temporária do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil. Deputado, mais uma vez, quero agradecer ao senhor pela entrevista e também quero desejar sucesso ao senhor na continuidade das negociações em torno do seu relatório até a votação dele no plenário da Câmara. Muito obrigado. Se você me permite, eu apenas só para informar aí os seus inúmeros ouvintes, principalmente aqueles interessados, que esse PL já foi por 2 vezes levado ao plenário da Câmara, mas não votado. Não é por falta de esforço do relator, isso são exatamente trâmites que acontecem, temos lá diariamente lá no plenário grandes votações que às vezes adia por um dia ou outro, no caso aí, a votação do FIES. Muito obrigado pela atenção. Nós aqui agradecemos mais uma vez ao deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, pela entrevista aqui ao painel eletrônico.